Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal A Mensagem da Cruz. Hoje a mensagem de hoje é viver pela bondade de Deus. A pergunta fica no ar: como é possível nos dias que correm, nos dias que estamos vivendo, dias complicados, atribulados, dias que nos apontam para aquilo que a Bíblia nos diz e nos manda estar alertos e atentos, firmados na rocha, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus, mas mais que isso, nos ensina e nos exorta a palavra do Senhor a viver a sua bondade a cada dia. Deus não está à procura de pessoas perfeitas, que eu seja perfeito, nem tu seja uma pessoa perfeita, irmão, mas o Senhor procura pessoas verdadeiras que estejam dispostas a viver o propósito de Deus, ou seja, viver a bondade de Deus a cada dia. Isso é possível através do Espírito Santo de Deus que foi nos dado como um presente maravilhoso do Senhor a todo aquele que confessou e acreditou no seu coração e deseja verdadeiramente viver, ou seja, sendo transformado pelo poder do Espírito Santo a cada dia. Paulo afirma em Gálatas 5:22, mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas, irmão, não há lei. A própria palavra afirma, e Paulo usa muito bem essa metáfora, frutos, ou seja, frutos fala da nossa conduta sendo transformada a cada dia. João Batista vai um pouco mais além e afirma do modo semelhante que o verdadeiro arrependimento gera frutos, frutos do Espírito nas nossas vidas. Um comportamento transformado a cada dia pelo amor, pela alegria, pela bondade de Deus nas nossas vidas. Em Mateus 3:8, o Senhor Jesus nos afirma que se nós estamos inseridos na videira, nós somos os ramos inseridos, nós temos que dar frutos de bondade de Deus a cada dia. Em Romanos 12:21, o Senhor, através do apóstolo Paulo, nos exorta a vencer o mal com o bem. A palavra diz assim: não nos deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, eu e tu, irmãos, como filhos de Deus, não temos que estar preocupados em levar a vingança, ou levar a nossa melhor, ou levar a nossa razão, mas sermos felizes e confiantes na palavra de Deus. Eu tive um ensino no passado, um pastor que me ensinou que mais vale ser feliz muitas vezes do que ter a razão. E isso é uma grande verdade na minha vida e continua sendo verdade nos dias de hoje, e eu compreendo que é muito melhor ser feliz do que ter razão. Entendo que em Deuteronômio 32:35 declara que a justiça pertence ao Senhor. Não tenho que querer fazer a justiça com as minhas mãos, ou com o meu pensamento, ou com o meu revidar, mas confiar. Tudo está nas mãos do meu Deus, que se entregou por mim e por ti, irmãos. Romanos 12:21 nos exorta, então, a não vencermos o mal com o mal, mas vencermos o mal fazendo o bem. Isso porque, irmão, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todo homem do presente século, irmão, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita manifestação da glória do nosso Jesus Cristo de Nazaré, que nos entregou por mim e por como filhos legítimos do Senhor, é levar a bondade de Deus por onde nós andamos, por mais que seja difícil, por mais que seja muitas vezes complicado. Nós não temos que querer fazer a justiça pelas nossas mãos, nós confiarmos no propósito de Deus. E o propósito de Deus é que todos venham ao conhecimento da sua palavra, todos venham ao conhecimento de quem Jesus Cristo é e por que ele foi à cruz do Calvário. O desejo do Senhor é que todos possam chegar à salvação e ao conhecimento da sua palavra. E nós, como seus filhos, temos que declarar o amor de Deus, a bondade de Deus por onde nós passamos. A bondade de Deus tem que nos acompanhar. Ou, como diz em Romanos 2:4, ou desprezais as riquezas da sua bondade, intolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que produz ao arrependimento, ou seja, é a própria bondade de Deus que gera arrependimento no coração do ser humano. É a própria bondade de Deus que traz arrependimento ao seu povo, porque nós muitas vezes precisamos ir aos pés da cruz e nos arrepender. O Senhor, através da sua bondade, muitas vezes traz aquele sentimento, irmão, de tristeza profunda no nosso interior,
mas essa tristeza vai trazer alegria mais à frente, porque ela vai nos levar ao verdadeiro arrependimento e vai nos levar novamente a ter comunhão com o Senhor. Então, a bondade de Deus nos leva muitas vezes ao arrependimento, através da bondade de Deus. Em Efésios 2:10 declara: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos chamados para andar nas boas obras do Senhor e declarar as boas obras do Senhor, declarar a sua bondade por onde nós passamos. Em Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Irmãos, obrigação de todo filho de Deus a fazer o bem a todo tempo. Como nós, como cristãos, podemos mostrar a bondade de Deus nesse mundo aí fora, onde o mundo, a gente vê os governos, as nações, as dificuldades das pessoas em conseguirem aquilo que é mais essencial, e a Igreja de Jesus Cristo tem que se levantar na face da terra para mostrar esse amor, não somente com palavras, não somente mas sim com atitudes, ou seja, como muitas igrejas têm feito a obra de Deus, têm auxiliado famílias nessa nação, têm auxiliado igrejas carentes nessa nação. Passamos por um tempo de calamidade há bem pouco tempo em Leiria, e igrejas de Cristo Jesus precisaram de auxílio. E quem os auxiliou? Foram muitas as igrejas de Cristo Jesus. Foi o corpo de Cristo com seus donativos que ajudaram a repor as estruturas, a repor a palavra de Deus na região de Leiria. Eu sou grato pelas igrejas que assim se levantaram em favor dos necessitados, em favor da própria casa, como diz a Escritura. Nós temos que fazer o bem a todos. Pessoas passando necessidade ao nosso lado, muitas vezes nós não temos capacidade de estender a mão e mostrar o amor de Cristo, mostrar o auxílio de Cristo com as nossas atitudes, com aquilo, com o pouco que nós temos, nós podemos ajudar muitas pessoas. Para isso, meus irmãos, nós temos que ser aqueles mensageiros de Cristo Jesus que levam a bondade de Cristo Jesus a todo o tempo. Apelo também aos empresários de Cristo Jesus que têm se fechado o coração muitas vezes olhando somente o lucro e não se preocupam com a qualidade de vida dos seus próprios funcionários, quanto mais da sua comunidade ao redor, correndo o ajuda, o auxílio ao próximo, como muitas vezes nós não vimos. Esse mundo é um mundo ganancioso, um mundo em que só buscam o seu próprio interesse, e nós, como filhos de Deus, temos que trazer uma transformação, uma mudança de mente às pessoas que estão à nossa volta, para que eles possam ver o verdadeiro amor de Deus e compreender que é possível viver o amor de Deus nos tempos que nós vivemos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todo homem no presente século, irmãos, justa e piedosamente, esperando a manifestação do nosso poderoso Deus. A palavra de Deus nos exorta a andarmos no seu propósito, estender a graça redentora de Cristo Jesus aos pecadores, levando a salvação. Esse é o propósito maior da bondade de Deus na minha e na tua vida. Podemos estender a bondade de Deus àqueles que não conhecem essa bondade nem vivem segundo a bondade do Senhor Jesus. Em Romanos 4:2, a afirmação diz: ou desprezar as riquezas da bondade e a intolerância da longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Ou seja, muitas vezes, irmãos, aquele sentimento de tristeza profunda que vem no nosso interior, é o próprio Deus nos trazendo tristeza para que venha o arrependimento ser manifesto na nossa vida, possamos nos consertar o Senhor Jesus e andarmos no seu caminho e termos, sim, uma vida de aliança com Deus, uma vida de propósito, como eu falei há um bocado, uma vida de bondade em Deus. É função da igreja, é função do corpo de Cristo ter uma obra social. Toda a igreja de Cristo Jesus deveria, nesta nação, ter uma obra social. O mais pequena que seja, mas é algo importante. Assim também nós temos que auxiliar aqueles que não
não pertencem ao corpo de Cristo, aqueles que ainda não estão introduzidos no corpo de Cristo, mas porque eles possam conhecer o verdadeiro amor de Cristo. Uma maneira prática de conhecer o amor de Cristo é levar o auxílio, o socorro quando as pessoas necessitam. E muitas vezes nós temos o como fazer e deixamos de fazer, como eu vos falei há um bocado. E a obrigação nossa como corpo de Cristo auxiliar. Enquanto vimos muitas vezes o Estado falha, é a obrigação da igreja se levantar em auxílio. No pouco que nós temos, nós podemos fazer muitos. Irmãos, como há famílias que necessitam de auxílio nessa nação, e nós sabemos e muitas vezes não fazemos nada. É bom tu aí na tua igreja, uma obra social, distribuir alimentos, ajudar os necessitados, ajudar as famílias, é algo importante no reino de Deus. Os cristãos são chamados, então, irmãos, como vimos, a aliviar o sofrimento daqueles que estão aí fora da congregação, mas também os de dentro da congregação. Temos responsabilidade como irmãos, em especial os irmãos em Cristo Jesus, mas também temos responsabilidades aí fora. Não é tudo responsabilidade do governo desta nação, é responsabilidade sim também do corpo de Cristo. Em Miqueias 6:8 declara: Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e que ames a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus. Em Miqueias 6:8 é uma afirmação que nos declara aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Andarmos em humildade diante de Deus, sermos misericordiosos, andarmos cheios desse amor de Deus por onde nós passamos, por onde nós andamos, nós possamos levar esse amor de Deus aí fora. E eu creio que o Senhor tem prosperado muitos no nosso meio com o propósito de poderem auxiliar muitos aí fora. Quando o Senhor levanta empresários no nosso meio, esse empresário tem a obrigação de não querer só acumular riquezas para si mesmo, mas poder auxiliar os necessitados e os aflitos desse mundo. Então eu convoco também os empresários do corpo de Cristo a serem homens e mulheres que aplicam a obra de Deus, aplicam a bondade de Deus por onde andam, auxiliando os necessitados, os aflitos, trazendo a bondade de Deus também com seus donativos. Eu não peço donativos para a igreja em si, mas eu clamo por donativos pelos necessitados nessa nação. As nossas riquezas são celestiais, não são terrenas. Nós temos que ser generosos com as pessoas que estão ao nosso redor. Tiago 1,17 declara: toda dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação de sombra ou mudança. Deus não é imutável. Deus ontem, hoje, eternamente, é o mesmo Deus. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é imutável, como diz a palavra de Deus, e não há sombra. Sombra pressupõe-se que são trevas, locais escuros, e não há escuridão em Deus, não há maldade em Deus. Em Deus existe sim luz, existe bondade, e nós somos chamados a andar na bondade de Deus a todo dia, por onde nós andamos, por onde nós passamos, irmãos. Esse é o convite da palavra de hoje, bondade de Deus a todo tempo, a graça redentora de Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo possa ser com cada um dos meus irmãos. Deus vos abençoe e até a próxima sexta-feira.